Nós vamos falar nessa manhã, com a graça de Deus, obrigado, sobre evidências bíblicas da ressurreição de Jesus Cristo. Nós poderíamos fazer isso no Velho Testamento, onde nós temos profecias acerca da ressurreição de Jesus, mas algumas delas serão citadas nos textos do Novo Testamento que eu vou usar e quero, com a graça de Deus, usar. Mas vamos nos ater àquilo que Jesus disse, aquilo que temos registrado principalmente no livro de Atos dos Apóstolos e em alguns poucos escritos do apóstolo Paulo. Jesus predisse em detalhes o que estava para acontecer com ele em Jerusalém, algum tempo, não muito tempo antes de ele ser levado à cruz e ali morto. E nós temos 3 registros importantes no Evangelho de Marcos, sobre isso. Eu já falei em outras ocasiões, mas não nesse contexto. É interessante observar também que são em capítulos consecutivos. Ele faz isso no capítulo 8, faz isso no capítulo 9, depois no capítulo 10. É claro que quando o Evangelho foi escrito não tinha capítulos nem versículos. Isso foi feito posteriormente, mas nós hoje o temos assim. Então observe, Marcos 8, 31, 9, 31 e 10, 33 a 34. São bem próximos também os números 8, 9 e 10 capítulos e os versos 31, 31, 33 e 34. Vamos ver o primeiro texto, Marcos 8, 31. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Nada mais claro. É verdade que os discípulos não entendiam o que Jesus estava fazendo e nem podiam, como isso pode acontecer, e não. O texto bíblico, a Bíblia, os evangelhos nos mostram que eles não estavam entendendo nada disso que Jesus estava dizendo. Marcos 9, 31, Jesus disse, e está registrado assim, porque ensinava, isso significa que ele vinha ensinando os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. E o último texto que eu quero destacar é Marcos 10, 33 a 34. Eis que subimos para Jerusalém. Então, Jesus já estava indo para Jerusalém, onde ele seria preso, condenado e morto na cruz. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Eu não sei de você, mas impressiona-me profundamente a maneira como Jesus colocou as coisas com uma clareza indiscutível, para quem quer entender, né? Tudo que Jesus
previu nos mínimos detalhes, cumpriu-se com a sua crucificação, o seu sepultamento, embora ele não tenha mencionado o sepultamento, mas quem morre é sepultado. E em outros lugares, as Escrituras falam sobre o seu sepultamento, inclusive no Velho Testamento. Então, tudo que Jesus previu cumpriu-se com a sua crucificação, o seu sepultamento, a sua ressurreição dentre os mortos ao terceiro dia. A morte redentora de Jesus na cruz, o seu sepultamento e a sua ressurreição sempre fizeram parte das mensagens registradas nas páginas do livro de Atos dos Apóstolos. E nas Escrituras do Novo Testamento, isso é sempre dito, isso é sempre mencionado como a base da nossa fé nele, a nossa fé cristã. Lucas, que escreveu o livro que tem o seu nome, o Evangelho de Lucas, bem como o livro de Atos dos Apóstolos, iniciou assim o livro de Atos dos Apóstolos. Ele disse: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Ele está se referindo ao Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Vejam que clareza, com que clareza Lucas relata a ressurreição de Jesus. Depois, verso 3, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então, no livro de Atos, como já dissemos, nós temos o registro de várias mensagens proferidas pelos apóstolos Pedro e Paulo, nas quais são enfatizadas a morte e a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Vamos examinar alguns desses textos, e eles trazem muita luz sobre o que nós estamos celebrando hoje, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, no dia de Pentecostes, apresentou Jesus como aquele a quem Deus havia ressuscitado dentre os mortos. Ele diz assim a partir do verso 22 do capítulo 2. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dele. É significativo que está dito aqui, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Dele quem? De Jesus. Isso para confirmar o que Jesus já havia dito, não sou eu, é ele em mim. Como vocês mesmos sabem, a este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram,
crucificando por meio de homens maus. Isso foi dito no dia de Pentecostes, a primeira mensagem dele. Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. E ele depois vai dar a base para essa afirmação, mostrando que isso aconteceu em cumprimento ao que está escrito no Velho Testamento. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. É uma citação do Salmo 16. Irmãos, permita-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e veja o que ele diz: e disto todos nós somos testemunhas. E disto todos nós somos testemunhas. Ele está falando em nome dos apóstolos e discípulos que estavam reunidos ali no dia de Pentecostes. No templo, Pedro fez, em nome de Jesus, uma cura de um coxo de nascença. E depois da cura desse coxo de nascença, Pedro falou de Jesus como aquele a quem Deus havia ressuscitado entre os mortos. O que eu quero dizer é que essa mensagem era a mensagem que eles sempre levavam ao povo. Então, Pedro diz assim, porque a multidão se ajuntou em torno de Pedro e ele vai explicar o que aconteceu, por que aquele homem foi curado. Então ele diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E ele repete, do que nós somos testemunhas. Então, isso ele disse para o povo que veio em torno dele e daquele homem que agora tinha sido totalmente curado. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Bem, Pedro veio a ser preso junto com João, interrogado pelo Sinédrio sobre a cura do coxo de nascença. Pedro anunciou a ressurreição de Jesus dentre os mortos, dizendo, versículo 10,
capítulo 4 de Atos, a partir do verso 10. Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É impressionante a ousadia que a gente vê e percebe nas Escrituras que Pedro demonstra através dessas declarações. Logo depois, o texto de Atos 5, 15 e 16 relatam o fato de que muitas pessoas estavam sendo curadas simplesmente quando Pedro passava e a sua sombra cobria alguém que estava enfermo, doente ou endemoniado, e a simples sombra dele libertava e curava as pessoas. O texto diz assim: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Aí isso despertou nas lideranças religiosas a inveja, e por inveja os líderes religiosos prenderam os apóstolos, e novamente Pedro teve a oportunidade de testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Era a mensagem. Essa era a mensagem. Cristo morreu e ressuscitou. Atos 5, 17 a 32. Pedro diante do Sinédrio. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, os saduceus não criam na ressurreição. Eles diziam simplesmente: não há ressurreição. Ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo.
trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E aí ele dá a mensagem que ele tinha que dar. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando no madeiro. Eles reclamaram que eles estavam colocando sobre eles a responsabilidade do sangue de Jesus. E ele diz: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eu não sei de vocês, mas é impressionante. O que a gente vê aqui é algo de uma magnitude sem meios de ser devidamente dita e talvez mensurada. Pedro, na casa do centurião Cornélio, porque o capítulo 10 fala de uma visão que ele teve, não sei se é o capítulo 10, eu acho que é o 10 mesmo. E ele então teve várias experiências com Deus que o levou à casa de Cornélio. Não vamos entrar em detalhes porque não é o nosso caso aqui. Mas Pedro, na casa de Cornélio, anunciou que Jesus, depois de morto, Deus o ressuscitara no terceiro dia. Vejam o que está registrado nos versos 37 a 43 de Atos, capítulo 10. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia. Pedro está na casa de Cornélio, que reuniu toda a sua parentela para ouvir a mensagem que ele convidou Pedro para levar. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, uma referência a João Batista. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo. Preste bem atenção. E Deus concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Quem foi que comeu e bebeu com Jesus depois que Ele ressuscitou dentre os mortos? Os que eram mais chegados, os seus apóstolos e discípulos. E a estes ele se revelou. A estes ele se manifestou. Por que ele não se manifestou ao povo? Jesus contou uma parábola
sobre o rico e o Lázaro. E nessa parábola é dito que, ainda que alguém dentre os mortos ressuscitasse e fosse ter com os irmãos daquele homem rico, nenhum deles iam crer, porque eles não criam na palavra de Deus. Então não adiantava nada fazer isso, porque eles não creriam. Para quem Jesus apareceu? Para quem tinha crido nele. Para aqueles que realmente tinham crido que ele era quem ele dizia ser que era. Então a estes ele se manifestou, e nós vamos ver isso melhor ainda, não é melhor ainda, de forma repetida pelo apóstolo Paulo daqui a pouco, se Deus permitir. E ele continuou: Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos, e dos mortos, e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo que nele crê recebe remissão de pecados. Eu não vou ler, mas quando Cornélio e os que estavam com ele ouviram isso, creram. E porque creram, foram batizados no Espírito e começaram a falar em línguas e profetizaram. E isso para que Pedro não tivesse nenhuma dúvida de que eles realmente, sendo gentios, haviam recebido a palavra de Deus, porque para um judeu isso era inconcebível. E Pedro não era diferente dos demais, mesmo sendo apóstolo de Jesus. Em Antioquia da Pisídia, Barnabé e Paulo entraram na sinagoga. E Paulo teve a oportunidade de falar de Jesus como ressurreto dentre os mortos. Lá, eu não separei o texto todo porque ele é enorme, mas apenas uma parte. Eu vou ler capítulo 13, a partir do verso 22, a segunda parte do verso 22. Então, Paulo diz assim, citando as escrituras do Velho Testamento: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, Paulo continua: da descendência deste, isso é, de Davi, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, ele está falando para judeus numa sinagoga. Irmãos, descendentes de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram a Jesus. O que ele está dizendo? Que a morte de Jesus foi resultado do cumprimento de profecias do Velho Testamento. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Aqui é registrado o sepultamento de Jesus. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele diz. E durante muitos dias, prestem bem atenção nisso, e durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os
quais agora são suas testemunhas diante do povo. Paulo não viveu esse momento, mas ele está se referindo aos apóstolos que viveram essa experiência. E nós, agora se referindo a ele, anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. Ele está se referindo a esse episódio como sendo uma referência à ressurreição. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, ou seja, para que não morresse outra vez, Deus o expressou dessa maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, aí ele cita o Salmo 16, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque tendo Davi no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu. Foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Então vejam que sempre que o evangelho era pregado, quer por Pedro, quer pelo apóstolo Paulo, era anunciado a morte de Jesus para remir-nos do pecado e como cumprimento das profecias do Velho Testamento e como meio de uma justificação que não acontecia através da lei. Em Atenas, numa praça pública, Paulo anunciou Jesus como ressurreto dentre os mortos. E ele diz assim, capítulo 17, verso 30, 31. Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Vejam como a ressurreição é mencionada o tempo todo. E você não encontra uma mensagem sem que ela seja mencionada. Preso em Cesareia, Paulo, depois de apelar para César, o imperador romano, ele apelou para ser julgado por eles, porque eles queriam que ele fosse para Jerusalém, e eles tinham feito um voto de matar o apóstolo Paulo no caminho, enquanto ele seria transferido para Jerusalém. Por isso ele se recusou e apelou para ser julgado pelo imperador romano. Então, em Cesareia, Paulo, depois de apelar para ser julgado por César, imperador romano, foi ouvido pelo rei Agripa, a pedido deste. Lá pelas tantas, no capítulo 26, verso 6 em diante, ele diz assim: agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais. Que esperança é essa? O envio do Messias, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus.
Por que se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos? Ele está se referindo, em primeiro lugar, à ressurreição de Jesus. E, em segundo lugar, ele está se referindo à esperança da ressurreição dos mortos, coisa que criam os fariseus, mas os saduceus não criam. E ele sabia que o rei Agripa cria e tinha esses princípios e podia entender o que ele estava falando. Finalmente, escrevendo aos Coríntios, Paulo mostrou qual é a mensagem central do Evangelho quando disse, um texto que já foi lido aqui hoje, 1 Coríntios 15, de 1 em diante. Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos. Por meio do Evangelho, por meio da fé no Evangelho que ele anunciou, eles poderiam e eles eram salvos. Agora ele explica, se retiverem, se guardarem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Então ele vai dizer qual é essa mensagem. E aqui ele sintetiza a mensagem central do Evangelho. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, isto é, em cumprimento às Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, ou seja, também em cumprimento às Escrituras. Eu vou repetir, antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas ele não parou aí. Ele disse, ele não cita aqui outras pessoas que são citadas nos evangelhos, mas ele citou alguns que ele queria que fossem referência para o que ele estava dizendo. E apareceu a Cefas. Quem é Cefas? Cefas é Pedro, é o nome dele em aramaico. E apareceu a Cefas, isso é Pedro no aramaico. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Vejam aqui, olha. Jesus apareceu para Pedro, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos numa só ocasião. Quando foi isso, eu não sei, mas ele está dizendo aqui, dos quais a maioria ainda vivia quando ele escreveu isso. Porém, alguns já dormem, alguns já tinham morrido. Depois foi visto por Tiago. Tiago aqui não é o Tiago apóstolo, é o Tiago, irmão de Jesus. E mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque Paulo, ao que tudo indica, não conviveu com Jesus quando ele estava aqui no mundo. E ele diz, por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Jesus apareceu para ele em várias ocasiões, pelo menos 3 são mencionadas. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus.
mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então veja a última frase que eu destaquei. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. O que é que o apóstolo pregava, os apóstolos pregavam e o apóstolo Paulo também, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É isso que se pregava. E não há evangelho sem a menção da morte de Cristo em nosso lugar, do seu sepultamento. O sepultamento é a concretização ou a confirmação da sua morte, porque não se sepulta um vivo, e a sua ressurreição. Concluindo, e para concluir, a ressurreição de Jesus é importante não só porque ele venceu a morte, mas porque isso tem tudo a ver conosco. É importante porque ela é a garantia da nossa ressurreição. Eu vou repetir, a ressurreição de Jesus é importante porque ela é a garantia da nossa ressurreição. Então, para não entrar em detalhes, a partir do verso 20 desse mesmo capítulo 15, ele diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou. Nos versos anteriores ele combate alguns que diziam que isso não era verdade, mas ele, depois de concluir, ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Agora veja que ele diz: sendo ele as primícias dos que dormem. Primícias está no plural, mas primícias fala de alguém que é o primeiro. E o primeiro a ressuscitar dos mortos, para não morrer mais, foi Jesus Cristo. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Se parássemos aqui, a gente concluiria que todo mundo vai ressuscitar em Cristo. Mas não é bem assim, porque ele não concluiu. Ele diz: cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, ou seja, Cristo o primeiro. Depois, veja o que diz: os que são de Cristo na sua vinda. Ele está falando da ressurreição para a vida, não é a ressurreição para a condenação, que é mencionada no livro de Apocalipse. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E ele dizia: então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, uma referência aos poderes do mal, porque é necessário que ele reine até que tenha posto os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando Jesus voltar, os que somos de Jesus vamos ressuscitar com ele. E esse é o último inimigo a ser vencido.
é a morte. A morte é necessária por causa do pecado. A ressurreição é imprescindível para mostrar o poder da obra redentora de Jesus. Não vai ficar nenhum resquício de morte. Por isso a ressurreição é necessária. Você vai dizer, e aquele que morreu carbonizado? Eu pedi para os meus filhos que quando eu morresse eu queria ser, como é que chama? Cremado. E levei muito tempo para decidir isso, e à luz da Bíblia. E o que vai ser isso? Você joga isso no mar ou joga isso em algum lugar? Isso, eu não sei como é que vai ser, mas cada partícula que é um pedacinho de morte vai ser eliminado através da ressurreição. E o apóstolo Paulo descreve isso no capítulo 15, para quem quiser ver pormenorizadamente. Depois de dizer essas palavras, ele vai descrever como isso acontece. Mas a ressurreição é necessária. Foi através da ressurreição que Jesus mostrou que ele venceu a morte. E nós também teremos vencido a morte quando ressuscitarmos dentre os mortos. Se alguém aqui viver para ver Jesus antes de morrer, a Bíblia diz que esse corpo de quem estiver vivo vai ser transformado. Mas esse corpo não pode herdar o reino de Deus, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, todo resquício de pecado tem que ser eliminado através de um novo corpo ou da ressurreição dentre os mortos, como afirmam as Escrituras. Essa é a nossa esperança e a nossa expectativa. É porque cremos nisso que nós servimos a Deus, porque cremos na sua palavra, e essa é a nossa esperança, o retorno de Jesus. Já cremos nele como nosso Salvador, nosso Redentor, e aquele que cumpriu as profecias do Velho Testamento vai cumprir também as últimas relacionadas à segunda vinda de Jesus e à ressurreição e a transformação dos que estiverem vivos, e juntos subiremos com ele para toda a eternidade. Então, estamos celebrando a vitória de Jesus sobre a morte, que é a prova, a evidência da nossa futura ressurreição e redenção em sentido pleno. É por isso que nós somos salvos quando cremos no nosso Espírito. Continuamos sendo salvos através da obra redentora de Jesus, ainda que nos separa, nos santifica. Isso se dá através da renovação da mente. E resta uma salvação ainda, que é a salvação do corpo, através da ressurreição ou da transformação. Isso é detalhado nas Escrituras, em outros lugares, mas hoje ficamos por aqui.